5h33. Ô, Cláudio, tá uma novela essa história do André Mendonça, a indicação dele pro Supremo Tribunal Federal, né? Dizem por aí que ele continua fazendo, né, batendo de porta em porta lá no Senado Federal, fazendo a campanha dele para ser indicado. Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em entrevista coletiva, disse que vai conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, né, justamente sobre um eventual agendamento desta sabatina do André Mendonça. Vamos ouvir. Conversarei com o presidente Davi Alcolumbre, obviamente respeitando a autoridade dele como presidente da CCJ, mas sempre faremos a ponderação do melhor caminho, um caminho de consenso, para poder resolvermos essa questão. Razões pelas quais ainda não foi feita a sabatina podem ser muitas, inclusive o fato de que isso exige um esforço concentrado, a presença em Brasília, é algo complexo, é uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. Há outras pendências também relativamente ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público. Então vamos fazer o arranjo necessário para resolver não só essa indicação e outras tantas que estão pendentes. Fato é que não sai, hein, Cláudio? Tá enroscado isso daí. E assim, é ruim isso, né? Porque, afinal de contas, o papel constitucional do Senado é avaliar a indicação, sabatinar o indicado e submeter isso, aprovar ou não, e o parecer da CCJ ser levado ao plenário do Senado para também concordar, avalizar ou não a conclusão lá da sabatina. Postergar não está entre as atribuições do Senado em relação a qualquer tipo de indicação, seja para embaixador, né? Acontece muito isso. O ministro das Relações Exteriores não agrada o presidente da Comissão de Relações Exteriores lá do Senado, aí os caras sentam em cima de tudo quanto é de indicação e não deixa caminhar. O Alcolumbre, enfim, tem ali duas pendengas, né, por implicância. Ele até hoje está com raivinha porque não virou ministro do Bolsonaro. Ele queria 2 ministérios, um para ele e outro para indicar. Ele é tipo se-achão, né? E também o Alcolumbre, queria ser consultado sobre a escolha do presidente da República para indicação na vaga do Supremo Tribunal Federal. É preciso lembrar que o André Mendonça não tem nenhuma resistência, né? Eu converso o tempo todo com essas pessoas. Eu procuro assim, quem é que, tirando a oposição, e as razões não são o André Mendonça, né? O interesse da oposição é impor uma derrota ao Bolsonaro, a indicação do Bolsonaro. É só isso. O André Mendonça em si, ele não tem nenhum tipo de resistência. Não há nenhuma resistência relevante. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito afável, amável, ele trata bem todo mundo, seja de oposição, sempre foi assim, de situação, etc. É um sujeito que tem um currículo respeitável. Ele é paulista de Santos, da cidade de Santos, é procurador de carreira, ganhou prêmios, inclusive no trabalho dele de recuperação de dinheiro público roubado e etc. Ele foi premiado por isso. Foi ministro-chefe da Advocacia Geral da União, foi ministro da Justiça. Em ambos os casos se ouve muito bem. Estabeleceu nesse período, sobretudo na AGU, uma relação muito próxima com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós ouvimos várias vezes ministros da Suprema Corte se referindo de maneira muito gentil ao André Mendonça. Ele não tem resistências em lugar nenhum. A implicância é a implicância do Davi Alcolumbre, né? Simplesmente ele só para encher o saco do Bolsonaro, ele mantém o cara lá na gaveta, né? Já são 40 e tantos dias, quase 45 dias, que o cargo está vago no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma irresponsabilidade, não é? Hoje, inclusive, 2 senadores de oposição estão ingressando no Supremo com um pedido, uma liminar para determinar que o Alcolumbre paute a sabatina do André Mendonça. E, quer dizer, a oposição estão fazendo isso porque confia muito na possibilidade de barrar, né, na sabatina, reprovar a indicação do André Mendonça, mas isso não é muito provável, não. Se ele for submetido à sabatina, pode ser que tenha vários votos contrários, terá com certeza, mas é muito mais provável que ele seja aprovado não só na sabatina, como também no plenário. E não é por outra razão que o Alcolumbre não permite que isso seja votado. Porque se ele soubesse que o André Mendonça seria rejeitado, aí ele já teria pautado a sabatina dele. Como ele sabe que há uma grande chance do André Mendonça ser aprovado, então ele simplesmente não pauta.
é uma coisa como essa. O André Mendonça, há meses, até antes mesmo a indicação dele ser formalizada, ele circulava, era visto quase diariamente, chegando para ou saindo de audiências com senadores, procurou senadores de todos os partidos, se apresentou, etc. Não tem, aquele beijamão, né, que falam, não tem, do ponto de vista do André Mendonça não há problemas. O problema se chama Davi Alcolumbre e a sua militância de alguém que se acha mesmo.